Filé mignon, molho madeira e o chepe. Mas Marco Madaleno, vem, meu caro. Com você. É com você, Marco. Salve, galera. Som. Salve, galera. Tudo bem? Isso que a gente ouviu aqui, essa história vai mudar na nossa nação. Essa estatística que o Deltan falou a respeito dos jovens que queriam sair do Brasil. Você sabia que antes do sonho do primeiro carro, antes do sonho de ter uma universidade, antes desses sonhos, que sempre foram sonhos, e o terceiro sonho, que foi de se casar e formar uma família, o sonho número 1 do jovem brasileiro é sair do Brasil. Agora, eu e você podemos mudar essa realidade. A saída para o Brasil não é o aeroporto. A saída para o Brasil é eu e você cumprirmos o nosso chamado. E esse é o lugar de relevância, de influência, que enche os nossos corações, e nós vamos fazer a diferença na nossa nação. Você quer fazer a diferença? Se eu te dizer uma coisa, o Deltan está fazendo o que está fazendo, não é só porque ele é um cristão dentro do Ministério Público Federal. Ele fez uma faculdade de Direito, fez muito bem feito. Depois ele estudou para um concurso e passou. E depois ele fez um mestrado em Harvard e voltou para o Brasil para fazer a diferença. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é uma pessoa que tem sido discipulado para ser como Jesus. Ele é comprometido com a sua igreja, mas ele é muito competente naquilo que ele faz. Seja o melhor do que você pode naquilo que você faz. Quando Jesus fala que ele é o bom pastor, o significado dessa palavra bom não é somente que é o oposto de mal, ele é competente, tá bom? Então, porque ele cuida das ovelhas, os lobos não tocam nelas, e ele faz com que elas deem frutos. E assim seremos eu e você em nome de Jesus, amém? Falando em ser um bom pastor, nós vamos chamar aqui, para compor agora esse painel, alguns dos nossos facilitadores e convidados, alguns dos facilitadores da mesa do GKPN, da mesa de juventude, e alguns dos nossos convidados dessa conferência para a gente falar sobre convicção do meu chamado. Então eu queria que você recebesse aqui com um aplauso cada um desses queridos que eu vou chamar aqui. Pastor Julius Rutilone da Watoto Church, vem para cá! Welcome. Pastor Martinho Júnior da PIB de João Pessoa, vem para cá. Pastor Michel Piragini, da PIB de Curitiba. Eu fui chamar o pastor Michel Piragini lá na Guatemala, quase que eu chamei Michel Teló, mas... Vamos lá. Também pastor Carlinhos Napoli, da Comunidade Cristã Ribeirão... da Quadrangular de Curitiba, vem pra cá. Porque o Carlinhos de Ribeirão está aqui na minha frente, eu me confundi. Vamos lá. E também eu queria chamar aqui pastor Léo Matos, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. É isso aí, estamos completos aqui no nosso papo. Para que a gente otimize aqui o nosso tempo, há muitas dúvidas a respeito do chamado. Por exemplo, como é que eu sei que Deus está me chamando para algo específico? Porque todos nós sabemos que fomos chamados por Deus. Todos nós sabemos que temos uma missão dentro da igreja ou fora dela. E aqui nós temos alguns líderes que entenderam o seu chamado, que são pastores, cada um tem a sua história. Aqui tem líder que tem a vocação e serve integralmente. Temos bivocacionados, como é o caso do Martinho. Temos pessoas que fizeram transição entre o estar trabalhando fora, depois ter um tempo bivocacionado e depois estar integral no ministério. E muitas vezes esse tipo de dúvida enche a nossa mente. Então eu queria que cada um aqui falasse, em 3 minutos, uma palavra a respeito do seu chamado, contando um pouco da sua história e dando uma palavra para aqueles que estão aqui e também pensam a respeito do seu chamado e da sua convicção no ministério. Começando aqui com o pastor Julius. All right. Good afternoon, by the way. Good afternoon. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom dia,
I was 10 years old when I gave my heart to Jesus. I was 20 e poucos 10 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Não. Oi, gente, tudo bem? Cheguei. I was 10 years old when I gave my heart to Jesus. Eu tinha 10 anos de idade quando eu entreguei meu coração a Jesus. And I walked away from my faith as a teenager. E eu dei as costas para minha fé quando eu era um adolescente. But when I was 16 at a meeting like this, Mas quando eu tinha 16 anos, numa reunião como essa, I recommitted my heart to Jesus. eu meio que redediquei o meu coração a Jesus. And one of the things that happened to me E uma das coisas que aconteceram comigo is that the people that were speaking like this as pessoas que estavam falando, como a gente está aqui hoje, spoke words elas that falaram impacted my heart. palavras que impactaram o meu coração. So the question is, how did I discover my call Então a in pergunta, Jesus? então a pergunta é como eu descobri o meu chamado em Jesus? And I'll simply say this. Eu simplesmente direi isso. God uses fathers to identify sons. Deus usa pais para identificarem filhos. God used my spiritual father, who was the pastor, to identify the call of God in me. Deus usou o meu pai espiritual para identificar o chamado em mim. And when my senior pastor saw the gift of God in me, E quando meu pastor sênior viu esse chamado de Deus, esse dom de Deus em mim, he called it out. ele chamou para fora. He believed in me. Ele acreditou em mim. He trusted me to plant a church before I ever pastored a church. Ele acreditou em mim para plantar uma igreja antes mesmo de eu ter pastoreado uma igreja. Because here's the truth. Porque aqui está a verdade. Sometimes we cannot see our call, Porque muitas vezes a gente não consegue ver o nosso chamado. so God uses other people to identify Então that call Deus in usa us. outras pessoas para identificar isso em nós mesmos. That's what happened for É me. isso que aconteceu comigo. Uau! Pastor Martinho. Boa tarde a todos. Um privilégio, uma honra imensa poder estar aqui com vocês. Eu, como o pastor Marcos Madaleno falou, eu exerço uma atividade na igreja, né, como pastor de jovens, mas também trabalho na Justiça Federal. E isso foi algo que aconteceu num caminho onde eu acho que 3 convicções foram fundamentais para continuar no exercício de um trabalho como um servidor público e também a atividade pastoral. A primeira coisa é que a consciência absoluta de que nós devemos, tudo que nós devemos fazer, o Senhor tem que ser honrado. Quando o Senhor se revelou na sarça ardente, aquele lugar era a terra santa. O Senhor se revela em nós através do seu Espírito. Onde a planta dos nossos pés toca, onde a nossa mão toca, é santo e deve glorificar o Senhor. Então, em qualquer atividade, eu sabia que eu devia ter uma consciência de glorificar a Deus em qualquer circunstância. A segunda coisa é dizer assim, que eu tenho que estar em obediência a Deus. A palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 15, conta uma coisa interessante. O rei Saul, ungido à época, sai em batalha em Gilgal e ele desobedece a Deus, não cumpre aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. E depois da vitória, ele ergue, 1 Samuel 15, 12, ele ergue um monumento em honra a si mesmo. E a palavra do Senhor diz que Deus rejeitou Saul a partir daí. Então eu entendi que tudo que devemos fazer, não importa se é em um ambiente de trabalho comum, como servidor público, na época como eu estava, mas em qualquer coisa eu tinha que ser obediente a Deus e nunca fazer para si mesmo. Porque se aquilo que fazemos por vaidade própria, em desobediência a Deus, o Senhor não está ali, independente de onde a gente faz. O terceiro, que aí foi no meu chamado, né, pastoral, a consciência disso, ele surgiu em um período crítico na igreja. Havia havido uma mudança de liderança. Muitos jovens haviam saído da igreja, muitas pessoas haviam se afastado.
E aquilo inquietava fortemente o meu coração. Eu era um dos voluntários, servia a Deus, sempre desde que me converti. Mas ardia no meu coração assim, uma dor em ver algo que era bonito, perdendo aquele brilho. E aquilo inquietou muito meu coração. E aí foi quando Deus falou muito disso, que aquilo que inquieta o coração da gente, aquilo que, sabe, a gente chorar sobre isso, certamente é onde Deus quer usar. E aí eu entendo que Deus, Ele trabalha na vida da gente, não só num instante, quando a gente diz assim, eu fui chamado. Eu entendo que Deus é soberano da vida da gente desde quando a gente nasce. E Ele vai lapidando o nosso caráter, lapidando nossos talentos, derramando dons para aquilo que o Senhor nos chamou. Então Deus tem preparado você e dado dons para você, para que esse seja o seu ministério. E aí o grande desafio para mim era, e como é que ia ser? Eu havia sonhado, ser juiz federal, já estava na Justiça Federal, e na época estava já na terceira fase do concurso para juiz federal, e Deus me chamando, dizia assim, não, eu quero você no ministério. Havia no meu coração assim, como é que vai ser? E finanças, e eu desde criança dizia que queria ser juiz federal, como é que vai ser? Eu tinha medo de como ia ser. E aí um dia Deus falou no meu coração através de um versículo, que diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não deveria ser movido pelo medo, mas pelo amor. Se ardia no meu coração esse amor pela juventude e para restaurar aquele ministério, o medo tinha que se esvair, se lançar. Eu me lancei. Uau. Que Deus abençoe e nos levante a ser movido por esse amor. Obrigado pela sua resposta, Martim, e por ser o Clark Kent do nosso grupo, tá bom? Você nos lembra que nós podemos salvar o mundo com Jesus. Pastor Michel. Eu creio que o chamado surgiu no meu coração, primeiro, um desejo muito profundo de servir a Jesus com o que eu tinha. Eu tive um encontro com Cristo que me fez me apaixonar por Ele. E eu queria servir, eu queria fazer algo. Existia um desejo no meu coração. Mas eu quero falar de 3 coisas que me mantêm no chamado até hoje e me trouxeram diretriz. Primeiro, uma palavra. Quando Jeremias teve o encontro dele com Deus, ele recebeu uma palavra de Deus. A palavra de Deus revelada é o que vai te manter no teu chamado. Não digas que é uma criança, não digas, eu te dei uma palavra, é você. Deus já falou contigo, palavra. Segundo, toque de poder. Ele está reclamando que Deus faz, vai lá e toca na sua boca. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. O que tem me mantido firme no chamado é o toque do poder de Deus. Você precisa desse toque. O meu foi numa vigília, quando eu tinha 15 anos de idade, que eu caí de joelhos, eu não conseguia levantar, e eu ouvia a voz de Jesus me dizendo, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu tenho planos para a sua vida. Naquele dia eu fui tocado por Jesus. E eu preciso de ambientes como esse, onde eu sou tocado de novo, e o meu chamado é renovado. Terceiro, uma visão. Deus pergunta para Jeremias, o que você vê? E ele diz, eu vejo o galho de uma amendoeira. E Deus lhe responde, eu velo para cumprir a minha palavra. A palavra amendoeira e velar tem a mesma fonética no hebraico. O que Deus está falando para ele? Eu estou confirmando o seu chamado com os meus sinais. Em outras palavras, quando você segue, Deus vai confirmar o teu chamado. Ele vai trazer visão e os sinais do poder de Deus vão confirmar que você está na rota certa. É assim que a gente se mantém firme no chamado de Deus. Amém. Calma que tem mais, gente. Pastor Carlinhos Napoli. Eu não sei como responder depois de tudo bem. Eu devia ter sentado lá. O meu chamado ele foi feito através de um processo. Eu não nasci num lar evangélico. Meus pais se converteram quando eu era adolescente. E eu vim ter um encontro com Jesus perto dos meus 18 anos. Estava começando a faculdade, eu não sonhava em ser pastor, mas eu tinha um desejo de servir naquilo que eu pudesse servir. Então eu me envolvia em tudo. Na época eu morava em Criciúma, Santa Catarina. Se tem alguém de Criciúma, Santa Catarina, desculpa por você morar nessa cidade. E eu, tudo que aparecia eu fazia, tudo.
qualquer coisa que aparecia eu fazia, era de uma igreja em contexto pequeno. Foi assim que eu aprendi a tocar um monte de instrumentos, foi assim que eu aprendi a fazer um monte de coisa. E eu, tocando, conheci a minha esposa, Suelen, que não está conosco aqui hoje, né? Tá lá em Curitiba cuidando das nossas filhas. Conheci ela não morava em Criciúma, morava em Curitiba, e me mudei para Curitiba e comecei a servir na igreja que ela fazia parte, que era uma igreja gigante, né? Uma outra realidade. 6.000 membros. E eu cheguei lá e pensei, eu não vou fazer nada aqui, porque tudo que eu aprendi a fazer até agora não serve para um contexto de uma igreja tão grande. E a minha esposa é formada em música pela Faculdade de Belas Artes do Paraná, e ela liderava um coral de adolescentes. E ela olhou para mim e falou, eu acho que você pode me ajudar no coral. Eu falei, tá bom, eu te ajudo no coral. E a gente entendeu que aquilo era o que Deus estava nos dando a fazer naquele momento. A gente mudou o contexto do coral, ele virou um grupo gigante de qualquer pessoa que queria cantar, queria fazer alguma coisa, estava desocupado lá no Ministério de Adolescentes e Jovens, entrava nesse coral. Não precisava saber cantar, não precisava fazer nada, era só querer fazer alguma coisa para Jesus. Esse coral chegou a ter 90 pessoas. E quando nós estávamos ali fazendo esse trabalho, eu estava fazendo o seminário porque eu queria aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Eu já era formado em engenharia ambiental, era formado também em engenharia de segurança do trabalho, estava trabalhando nessa área, investindo nessa área, eu queria me tornar um grande profissional. E naquele contexto dessa vida como engenheiro e ajudando no coral, o nosso pastor Eduardo Zdrojewski, e o filho dele, que hoje é o pastor sênior lá da igreja, nos chamaram e disseram, eu nem sabia que eles me conheciam, na verdade, muito bem, e eles assim, nós temos observado vocês, nós temos orado por vocês, e hoje, nessa reunião, hoje à noite, nós vamos decidir como vai ser o resto da vida de vocês. Eu falei, meu Deus. E ele disse, nós não temos dúvida nenhuma de que vocês são as pessoas que devem assumir a juventude aqui da igreja. Aí a gente disse, amém. Se Deus mostrou isso para vocês, que é uma palavra do Pai, né? Eu me identifiquei muito isso que o Júlio falou. Nós dizemos sim para aquilo. E a partir de então, eu admito isso, comecei sem experiência nenhuma, não sabia o que fazer. Isso fortaleceu muito a nossa fé, né? Era o que precisava naquele momento. E com o tempo nós fomos aprendendo com outras pessoas, a igreja foi investindo em capacitação. Aí depois de um ano, foi necessário que eu abandonasse a minha carreira como engenheiro para me dedicar em tempo integral na igreja. E hoje lá nós estamos há 7 anos fazendo isso. Então, nesse meio tempo foi que eu tive a convicção plena de que foi aquilo que Deus me chamou para fazer. Aí eu entendi que a faculdade que eu fiz, a especialização que eu fiz, as viagens que eu fiz, os idiomas que eu aprendi, tudo era para cumprir aquilo que Deus já tinha preparado para ser, que era um pastor de jovens. Uau, muito bom. Pastor Léo Matos. Eu sou pastor de uma rede, pastor da rede Awake. Eu sou um dos pastores da Juventude da Central, do movimento Vox, da Vox Central. E já tem 7 anos que eu sou pastor. Então eu vou falar no chamado, na perspectiva pastoral, embora a gente tenha que ampliar um pouco e ter uma interpretação daquilo que é chamado, porque não é só o chamado pastoral. Eu vou falar 3 coisas. A primeira, o chamado ele tem que ser subjetivo. O que é o chamado subjetivo? É aquilo que está dentro de você, ninguém vê. Você não vê, você não toca, mas você percebe, tem uma voz lá dentro de você, tem algo que brada dentro de você, e acaba vindo também como um descontentamento santo, aquilo que, por exemplo, no meu caso, meu chamado, uma voz que eu percebi, eu até os meus 18 anos, eu nunca tinha escutado o plano de salvação. Quando eu escutei pela primeira vez, uma das coisas que eu fiz foi procurar uma pessoa que eu imaginei que era um discípulo de Jesus e era uma pessoa que conhecia o Evangelho. Eu fui perguntar, por que você nunca falou de Jesus para mim?
Por que você me viu tendo uma vida nas drogas, no tráfico, tantas coisas, e nunca falou de Jesus para mim? E aquilo então já me fez, parece que na minha conversão já recebeu o meu chamado, já escutar uma voz dizendo, eu preciso anunciar isso em todo lugar. Então primeiro perceba, você percebe um chamado subjetivo ao que está lá dentro? E o chamado ele precisa ser também objetivo. O que é o chamado objetivo? As pessoas que estão à sua volta veem o seu chamado. É isso aí. Elas percebem isso. Elas veem na sua atitude, na sua postura. Elas percebem nas suas atitudes. Não é? A sua crença desenvolve os seus valores, as suas escolhas, e aí daqui a pouco tem os frutos, os resultados, e as pessoas estão dizendo, como a voz de alguns que destrava lá e fala, cara, você não está vendo que você é um pastor? Então no meu caso, eu comecei a perceber isso, que algumas pessoas começaram a dizer para mim também, não está vendo, investe nisso, desenvolve, cara, que você está sendo um bom líder de célula. Em terceiro lugar, então você, às vezes você está dizendo, cara, eu vou ser um pastor, mas se você perguntar para os seus amigos, para as pessoas à sua volta, às vezes até para o seu líder, ele vai dizer assim, o quê? Né? Talvez não vai dizer o quê, mas irmão, vamos trabalhar isso melhor, né? Então ele tem que ser um chamado objetivo. Em terceiro lugar, você tem que desenvolver, eu vou usar uma palavra mais administrativa, assim, mas é uma carreira. Você é fiel no pouco, ele te coloca sobre o muito. Então eu agarrei a primeira oportunidade que eu tive, que foi me tornar um líder de célula. Minha célula começou a multiplicar, eu virei supervisor das células que eu tinha gerado. E aí daqui a pouco a minha supervisão sendo bem sucedida, eu fui chamado para ser um coordenador e coordenar supervisores e líderes de célula. E Deus me deu a oportunidade de formar administração, também eu estava trabalhando na Vale, né? E ali eu era gestor de materiais estratégicos, trabalhava de manhã, de tarde, estudava à noite, me desenvolvia e era um coordenador de célula, liderava a minha própria célula. Então, vem o que? Eu fui fiel. Agora Deus está me chamando, Ele já tinha me dado um psiu, ei psiu, agora Ele me separa. Quando eu tenho uma conversa com o meu pastor principal, o pastor Paulo Mazzoni, e ele então fala para mim, vem, pastor Roberto Botrel, que alguns conhecem aqui também, que investiu na minha vida e me preparou, e aí o pastor Paulo então fala, vem cá ser pastor. Então você cresce, você desenvolve. Então eu me tornei pastor não porque eu me formei em teologia, mas porque eu tinha um chamado subjetivo, eu tinha um chamado objetivo e eu tinha ovelhas. Eu liderava cerca de 50 e poucas células com a minha esposa que está aqui, pastora Lorena, junto comigo. E aí então eu fui chamado para me dedicar de tempo integral, aquilo que eu já fazia. Mas sabe como começou? Alguns perguntam para mim, como é que começou? Começou um dia no quarto orando, Deus falou para mim, você tem que ser antes de fazer. Então eu não faço o que eu faço porque eu sou um pastor, porque eu fiz o que eu fiz, eu me tornei um pastor. Está entendendo? Então foi lá atrás num quarto orando, e aí Deus falou assim para mim, levanta, você é um pastor. E aí eu me levantei, já numa posição de pastor, e foi tempo até que eu fui então ordenado como um pastor. Eu queria só quebrar um paradigma, porque nós estamos falando aqui no contexto de pastores, né? Nós somos pastores, mas nós temos que quebrar um paradigma. Martim falou muito bem aqui também, que nós temos uma dicotomia aí no nosso meio, que é do sagrado e do secular, né? E só é então chamado quem é para o sagrado, mas ou para a vida religiosa. Não, irmão, nós temos que entender o que não existe o sagrado e o secular, como foi dito aqui, a palavra de Deus diz, né, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então não é assim a minha vida ministerial e a minha vida profissional, a minha vida no reino. Então eu fui chamado, no meu caso, para ser um pastor, mas eu estou orando, e nós temos que destravar alguns que vão ser chamados para uma posição de influência, talvez na esfera política. Outros vão ser chamados para uma posição de influência na esfera acadêmica. É um chamado, tem uma voz lá dentro. Você está desenvolvendo, e as pessoas percebem, você é fiel, vai crescendo naquilo, e daqui a pouco você... Por quê? Porque nós temos que entender que todos são pastores. Não é verdade? Alguns com P maiúsculo, outros com P minúsculo, mas é o que? É o ministério em tempo integral.
Amém? Amém. Deus quer usar o seu dom, seu talento, sua vida para fazer a diferença. É isso aí, amém, aleluia. Você postou as 20 frases que já saíram aqui? Teve frase boa demais, gente. Olha só. Agora nós temos aqui ainda 7 minutos. E eu queria, tem ali, tá bom, então temos 9 minutos. E eu queria perguntar para vocês, assim, eu acho que um dos termômetros de um ministério de juventude saudável é quando há um despertamento de chamado no meio da juventude. Teve um tempo lá, por exemplo, no nosso Ministério de Jovens, há muito tempo atrás, quando as coisas não iam bem, que pouquíssima gente queria ser pastor. E era um reflexo do ambiente. E quando o ministério começou a ir bem, muita gente passou a querer tanto desenvolver o seu chamado pastoral, quanto missionário, e quanto também cumprir o seu chamado na sua realidade de trabalho, aonde tiver. E eu queria perguntar para vocês, assim, como vocês têm visto e desenvolvido o despertamento do chamado e também a formação, conduzir essas pessoas vocacionadas, tanto dentro do ambiente da igreja, quanto fora dele, no seu ambiente de jovens. Queria 2 pessoas que pudessem responder essa pergunta. Quem se voluntaria? Porque se eu ouvir todo mundo de novo, a gente vai mais 25 minutos. Eu vou deixar meus amigos que eu falei bastante, senão eu falo. Não, todo mundo falou, fechou. I can start. I'll just say something very simple. Eu posso começar e eu queria dizer algo bem simples. The first thing we do is we always encourage youth to be part of our discipleship A programs. primeira coisa que a gente sempre encoraja a juventude para fazer parte do nosso programa de discipulado. Because there they get grounded in the faith. Porque assim eles criam raízes na fé. But the second, and it's very important for us, Mas a segunda, que é muito importante para nós, we introduce them to the person of the Holy Spirit. a gente introduz eles à paixão do Espírito Santo. When youth have an encounter with the Holy Spirit, Quando a juventude tem um encontro com o Espírito Santo, they are set on fire and nothing can stop them. um fogo santo toma conta Uau. deles e nada pode pará-los. Recentemente eu tive uma conversa com um supervisor de células lá na central. Ele veio conversar comigo porque aí eu vou levar para o lado pastoral primeiro, né? Ele queria ser um pastor. Ele falou, cara, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pastor. Mas o que ele mais queria mesmo era pregar. E ele então me pediu oportunidade para pregar. Ele me pediu oportunidade para pregar. Ele queria pregar. Sem dúvida nenhuma, nós formamos sempre no seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, né? Então, por exemplo, vou dar uma dica para os pastores que estão aqui. Para mim foi uma quebra de paradigma quando começaram a me convidar para ir pregar em acampamento, né? Na verdade, não é uma quebra de paradigma, foi contra a minha mentalidade. Falei, cara, vou pregar num acampamento, mas num acampamento não é a melhor oportunidade para você colocar os seus supervisores, os seus líderes, as pessoas para pregarem. Então lá na central, por exemplo, quem prega nos nossos acampamentos, tem muitos dos nossos líderes supervisores aqui, são eles mesmos, Então eles preparam as palavras e tal, então é uma oportunidade de ir treinando. Mas no caso dele eu diria, você quer ser um pastor? Eu quero. Ele falou assim, então irmão, aproveita a oportunidade que você tem na sua célula, Então você quer ser um pastor? Abre a sua casa, chame as pessoas, comece a discipular o seu grupo. Se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito, vai se tornar um supervisor. Aí está supervisionando 3 células. Ou seja, você tem, vamos colocar assim, 3 vezes 6, vou colocar por baixo, 18 pessoas. Quando vai muito? 30 pessoas. Você tem 30 pessoas, está me pedindo uma oportunidade para pregar para 500? Irmão, vamos crescer seu rebanho primeiro. Você está querendo uma oportunidade para pegar para 1000? Deixa eu ver você ser fiel aqui primeiro. Então, na nossa cultura, nós formamos no ambiente pastoral, sendo um líder de célula, um supervisor, um coordenador, ele vai crescendo ministerialmente. Ele vai consolidando aquele chamado objetivo, as pessoas vão percebendo, daqui a pouco tem gente comentando, você está vendo aquele ali? Aliás, você está vendo aquele ali? Falei, está consolidando o chamado dele, as pessoas estão percebendo. Agora,
dentro da nossa realidade precisa ter a necessidade da igreja também. Não é verdade? Então alguns estão pressionando lá, mas não chegou a hora ainda na sua igreja você ser um pastor, ainda não tem a necessidade, daqui a pouco vai ter necessidade. Então quando casa tudo, aí ele se torna um pastor. Então nós preparamos em termos de um contexto de um pequeno grupo e os nossos cursos de formação que vai capacitando. Agora, algo que tem sido desconstruído, eu tenho visto sendo desconstruído em vários ambientes, às vezes até ridicularizado nas pregações, é a própria formação teológica. Eu acredito que, por exemplo, a igreja que forma o pastor, mas que o processo ele vai ter muita importância para a formação do pastor também, que vai incluir, por exemplo, uma questão da formação teológica. Queria que o Michel falasse para a gente o que você acha sobre a questão da formação teológica, o que você indica para alguém que está aqui queimando mesmo, é a única coisa que tem que fazer, qual é o caminho, o que você vê nesse assunto? Eu creio que a formação teológica nos autoriza. O conhecimento bíblico, o estudo da palavra, você ter uma formação, ele te dá autoridade. Fora a autoridade que vem, que é a unção de Deus, a sua formação te autoriza. Nós estamos ouvindo aqui um promotor que ele vem também com uma bagagem de autoridade pela sua formação, como você começou dizendo. Então é importante você estudar, tá? Agora, o que eu creio que é parte desse conflito, dessa desconstrução, é porque nos nossos seminários, muitos deles, uma visão tremendamente liberal entrou dentro de algumas academias e de algumas escolas. Correntes que diziam que milagres não aconteciam, que o poder de Deus não era real. Aí é teu papel, quanto aluno e quanto membro de igreja, se posicionar e falar, isso não é verdade aqui. Lá em Curitiba nós temos feito assim, nós fiscalizamos a nossa escola teológica, literalmente. E quando tem um professor numa linha que não a gente faz abaixo-assinado, a gente convoca os pastores e fala que não. Nessa cidade a gente crê em milagre, a gente crê no poder de Deus, e aqui os pastores que vão se lecionar para nós, precisam estar afinados com a visão bíblica que acreditamos para a nossa cidade. Então, creio que... Acho que eu não sei se eu respondi, mas respondeu, muito bem. Mais alguém quer complementar o que o Michel falou? Martim? Uma coisa que eu queria falar também é o seguinte. Quando a gente se envolve em uma atividade, em qualquer que seja a profissão, a gente busca, e deve ser feito isso, a gente busca ser excelente. E o Ministério Pastoral ele também tem que ser assim. A gente precisa ser excelente em tudo que fazemos. E a formação teológica é fundamental. A gente entendeu o quanto essa formação ela faz parte da formação também de como qualquer pessoa que se posiciona publicamente, tem momentos que tem que opinar, informar, e essa bagagem ela é fundamental, até para que quando a gente for enfrentar situações como essa que Michel falou, a gente possa ter autorização, ter base para responder, mas não responder apenas porque a gente acha, porque a gente pensa, mas porque a gente é formado nisso. Então eu acho que inclusive, não só no seminário, mas em todas essas áreas, a partir do seminário, nós enquanto pastores devemos crescer, um mestrado, doutorado, naquilo que o Senhor for direcionando, porque nós precisamos ser sempre estudantes também, para ser excelentes naquilo que a gente faz. Uma dica aí, até pegando o gancho do Martim, fazer a pergunta para você mesmo, qual livro você está lendo hoje? O livro que você está lendo hoje te aproxima daquilo que você será amanhã? Eu perguntei aqui só para checar, ao que parece todos nós aqui formamos em teologia. Né? Então, você quer ser um pastor, você quer ser uma pessoa dessa e não vai ser formado naquilo que você vai ser um defensor, um promotor, um guardião desta visão. Então faz sentido mesmo todos se prepararem academicamente. Vamos checar aqui, quantos fizeram teologia aqui? Estão aqui. E quantos fizeram, além da teologia, outro curso também? Então a maioria fez teologia e fez outro curso. Um dia o meu pastor me falou, olha, se eu pudesse falar algo para os jovens a respeito da formação teológica, eu sempre falaria o seguinte: tem uma formação teológica e tem uma outra faculdade junto. E além disso tem o inglês, porque cada vez mais o nosso mundo se tornará global. E isso é uma dica que eu daria para todo mundo que está aqui hoje. Fez bem para mim e eu creio que vai fazer bem para você também. Amém? Antes da gente orar, eu quero ler aqui
1 Timóteo 3, versículo 1 fala assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Depois no versículo 13: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Versículo 16: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia! Aleluia!